Mas ainda há um outro aspecto, fechando aí esses pontos de alta controvérsia no universo da infância e juventude, que são exatamente as possíveis comparações que nós temos sobre as remissões que são concedidas nos juizados das varas da infância e juventude e os sursis do processo e os sursis da pena, que nós temos sursi da pena nas varas criminais e o sursi processual do processo nos juizados especiais criminais. Há algumas comparações, num certo ponto até justificativo, mas no outro ponto são bem distantes, porque costumeiramente, quando o Ministério Público faz uma proposta de remissão na fase pré-processual, antes de iniciar o processo, se louvando apenas de indícios de autoria e materialidade, ele pede a exclusão do processo. Não vai haver a suspensão e extinção, mas ele só pede a exclusão do processo. Mas, em outras circunstâncias, o Ministério Público pode oferecer a sua remissão de forma cumulativa com o que nós vamos encontrar com medida de liberdade assistida, de prestação de serviço à comunidade, ou até uma medida de advertência. Quando houver a cumulatividade de uma proposta de remissão ofertada pelo Ministério Público nas varas da infância e juventude, aí sim começa a trazer alguma similitude com esses sursis e principalmente com o sursi que se dá lá nos juizados especiais criminais, em que o Ministério Público, a ocasião de oferecer a sua denúncia, ele faz uma proposta de transação com o infrator, com o réu, para suspender o processo, mediante algumas circunstâncias, condições, e analisando outras condições, se o réu, o infrator, preenche, e aquele processo seria suspenso. Por exemplo, para que o réu cumprisse uma pena alternativa de prestação de serviço, pagando cestas a uma instituição filantrópico-religiosa ou prestando serviço a essa mesma instituição. Então, ali no caso, nós teríamos o sursi processual, que irá suspender o processo até o efetivo cumprimento dessa penalidade alternativa. Esse sursi tem em comum com a remissão das varas da infância e juventude o fato de suspender o processo quando vem com a medida socioeducativa de prestação de serviço, uma medida socioeducativa de liberdade assistida ou de advertência. Então, observe que nos dois casos há essa similitude de se suspender o processo até o cumprimento de uma outra medida proposta. Então, o sursi processual traz algumas similitudes. A remissão, que é proposta nas varas da infância e juventude, pela suspensão do processo até o cumprimento de uma medida. Mas não se pode confundir com o sursi da pena, que se dá nas varas criminais. O juiz termina aplicando esse sursi quando o réu preenche determinadas condições exigidas na lei e a situação também se adapta. O crime de menor potencial ofensivo ou um crime de pequena monta, o juiz suspende, portanto, não o processo, mas o cumprimento da pena e aplica determinadas exigências ao réu. A exemplo de comparecer todo mês na sede da vara para ali preencher a sua assinatura. Não se há, portanto, que confundir esses aspectos. E o
ponto derradeiro para a nossa análise aqui nesses pontos altamente controvertidos das varas da infância e juventude, trata-se das questões prescricionais. Afinal de contas, há prescrição em relação às medidas socioeducativas? De tanta polêmica, de tanta discussão que existia nesse aspecto, o STJ trouxe a súmula 338 para dissipar. Estamos vendo aí o ativismo judicial por falta de lei, de regras positivadas. Foi necessário que o Poder Judiciário, com sua jurisprudência já reiteradas, fosse cristalizada por meio dessa súmula 338. E nós vamos observar que o SINASE, representado pela Lei 12.594, também já traz dispositivos nesse sentido. O artigo 46, assinado dessa Lei 12.594, a possibilidade para o juiz decretar a prescrição do feito infracional, seja na sua fase pré-processual ou na sua fase de execução da medida socioeducativa, quando esse infrator já completou 18 anos e, ao atingir 18 anos, ele cometeu crimes. Ou seja, ele vai começar a responder por condutas criminosas com penalidades severas que vão expor as medidas socioeducativas que ele está respondendo a um quadro de irrelevância, porque vão perder o caráter socioeducativo. Então nós vemos que o SINASE já traz essa opção ao juiz de reconhecer a prescrição ressocializadora, se tratar de uma fase pré-processual, em que esse adolescente já atingiu 18 anos antes mesmo de o juiz receber a representação do Ministério Público, ele já está cometendo crimes e por esses crimes ele responderá por penalidades muito mais severas. Então, esse feito será extinto pela prescrição da pretensão ressocializadora. Mas digamos que o processo já estava executando a medida socioeducativa. E durante essa execução da medida socioeducativa, o ressocializando, o reeducando atingiu os 18 anos. E agora, as medidas socioeducativas que ele está cumprindo se tornaram esvaziadas no seu sentido didático pedagógico. Porque pelos processos criminais que ele está respondendo, ele receberá sanções penais graves e severas, que não podem ser equiparadas a uma medida socioeducativa que tem aí todo um aspecto didático e pedagógico. Mas no tocante à análise dos lapsos temporais para se aplicar ou reconhecer a prescrição, nós sabemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente recepciona de forma subsidiária a parte geral do Código Penal. E esses prazos prescricionais serão contabilizados pela metade. Porque o próprio Código Penal já traz que aqueles que cometeram crime em idades inferior a 21 anos, 70 anos mais, os prazos prescricionais são contabilizados pela metade. E aí, para esse contexto infracional das varas da infância e juventude, também esses prazos serão contabilizados pela metade. Aí fala assim, e o parâmetro que se poderia ter para se falar numa prescrição da pretensão ressocializadora? Porque nós não temos efetivamente em concreto um dado. Em abstrato seria aquela previsão máxima que nós temos, que é da internação em 3 anos. Então, a primeira parâmetro que teremos que utilizar seria esse de 3 anos, nesse universo da prescrição da pretensão ressocializadora, porque analisa-se o máximo da pena em abstrato. Como aqui nós não temos pena, nós temos medida socioeducativa, o máximo de tempo para uma medida socioeducativa que se tem é o tempo da internação de 3 anos. E esse seria o parâmetro para se levar em conta
a articulação da prescrição da pretensão ressocializadora. Digamos agora que tivéssemos que buscar e analisar um parâmetro para a prescrição da pretensão executória em relação à medida socioeducativa que está sendo executada. Aí sim, teríamos que analisar em concreto qual foi o tempo estimado pelo juiz em relação àquela medida socioeducativa. 6 meses? 1 ano? 2 anos? Então o parâmetro aqui seria efetivamente o lapso temporal que o juiz fixou para o cumprimento em concreto dessa medida socioeducativa. Aspecto curioso é que teremos medidas socioeducativas que não tenha atrelado a elas um lapso temporal, como advertência, reparação de danos, e essa projeção, portanto, é do tempo mínimo para a prescrição que existe no Código Penal. Não há que deixar de se observar, quando se pleiteia a prescrição ressocializadora e a prescrição da pretensão executória da medida socioeducativa, inicialmente, quais foram as datas dos fatos e o momento atual no processo, e mais do que isso, se nos autos já não se encontra algum evento que veio interromper ou suspender esse efeito prescricional, a exemplo do recebimento da representação pelo juiz ofertada pelo Ministério Público. Esses, portanto, são os principais aspectos que entendemos de maior controvérsia no momento em relação às questões que envolvem as varas da infância e juventude no seu lado processual, procedimental, que está aí com normas, com jurisprudência, com resoluções do Conselho Nacional de Justiça, solucionando alguma parte, mas muitos aspectos precisam de rediscussão, reanálise. O direito é uma ciência dinâmica. Não é uma equação algébrica, matemática exata. Os futuros comportamentos sociais vão se alterando, vão se modificando, e a normativa, ao receber essas reflexões, deve agregá-las